Então vamos lá, a leitura da Chapeuzinho Amarelo. Era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia, não subia escada nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Olha a carinha dela, né? Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Coitada. Era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo, do medo, do medo de um dia encontrar um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer duas avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que, assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo, o medo do medo do medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo, do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado, a cara dele de chateado, ó. Por que será que ele ficou chateado? De ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo tirado do medo é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado, a cara dele de chateado. Pô, não tem mais medo de mim, né? Aí, olha, os dentes, ele está gritando. E o que que ele gritou? Eu sou um lobo! Olha a cara dela de preocupada. E ele gritou: sou um lobo, mas a Chapeuzinho, nada. E ele gritou: sou um lobo! Chapeuzinho deu risada. E ele berrou: eu sou um lobo! Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era por medo ir voltando, e a menininha saber com quem não estava falando. Olha lá. Será que ela vai voltar a ter medo dele? Lobo, 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 bolo, 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 bolo. Ah lá. O lobo
se transformou no bolo. Olha lá. Aí, Chapeuzinho encheu e disse: Para assim, agora, já, do jeito que você está. Melhor, do jeito que você tá. E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo, inteirinho. Olha lá. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga a amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Olha lá, brinca com toda a criançada. Estão vendo? Mas, quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou o rai, barata é tabará, e a bruxa virou chabru, e o diabo é bodiá. Olha lá. Medo não tem mais. O que ela faz com medo? Transforma o medo em companheiro. Muda o nome dele, né? Então, percebam, no início, ela era como? Vamos voltar lá. Amarela de medo. E como ela termina a história? Vamos olhar para a carinha dela. Como ela termina a história? Vermelhinha. Por que vermelhinha? Porque o medo já foi embora, não é? Espero que vocês tenham gostado da Chapeuzinho amarelo. Agora vocês conhecem a Chapeuzinho vermelho, a Chapeuzinho branco. E o que é que nós vamos fazer de tarefa? Prestem bastante atenção, ó. Pegue o caderno novamente e vamos anotar lá a tarefa. Olha que desafio, hein? Quero que vocês tentem fazer. Escreva o início, só o início, tá bom? Dê um conto sobre Chapeuzinho Verde. Pro, mas eu nunca ouvi falar de Chapeuzinho Verde, nem eu. Nós vamos inventar agora uma Chapeuzinho que usa um capuz verde, tá bom? Colocando o tempo verbal no futuro. No futuro. Vocês perceberam que a Chapeuzinho branco, Chapeuzinho vermelho, Chapeuzinho amarelo são todas contadas no tempo do passado, tá? Então, ela brincava, ela tinha medo, chorava, tremia. Então, tudo isso ela fazia, né? Estava lá no passado. Agora, nós vamos colocar no futuro algo que vai acontecer ainda. É um desafio? É um desafio que eu quero propor para vocês, tá? Então, por que a Chapeuzinho Verde tem a ver com o futuro? Porque a cor verde, ela lembra esperança, né? O que é esperança? É quando você espera por algo que ainda não aconteceu, que está no seu futuro, tá? Mas você já tem certeza de que vai acontecer, mas ele ainda não aconteceu. Então, fazendo essa relação, eu pensei na Chapeuzinho Verde com o tempo futuro. Mas, como começa a história? Era uma vez uma menina que usava um capuz vermelho que a vovó tinha feito, né? Assim, a história, né? Então, vocês vão começar com... será uma menina ou virá uma menina que usará, olha, tudo no futuro, que usará uma capinha verde que sua avó costurará para ela, porque ela será uma menina. Aí vocês vão colocando só o início, tá bem? Só o início.
Então, a hora que vocês forem usar algum verbo, né, indicativo de ação, que acredito que vocês vão usar bastante, ele terá que estar no futuro. Então, vejo que não será muito que vocês terão que escrever. É pouco, só o início. Então, pensem, se baseiem na história ou da Chapeuzinho Branco ou da Chapeuzinho Vermelho, porque o início é muito parecido. Pensem o que ela pode levar na cestinha, né? Coisas verdes. O que é verde? Abacate, o kiwi é uma fruta verde, o limão, tá? Então, ela pode pôr isso na cestinha dela. E ela vai passear por onde? Um lugar verde, a mata, né? A floresta. Então, é só o início que eu quero que vocês escrevam, colocando no tempo futuro, tá? Tentem fazer esse desafio. E aí, aqueles que me autorizarem, tá? Eu quero depois ler para os colegas, porque vai ser uma forma de compartilhar o que cada um pensou. Então, quando você me mandar a sua tarefa, você escreva assim: compartilhe. Se você não escrever nada, eu sei que é só para eu olhar, ver se está certo e tudo bem. Se você embaixo do envio da tarefa escrever compartilhe, é sinal que eu sei que você me autoriza a ler na próxima aula para os colegas, tá bem? Então, se você quiser, tudo bem, ok, eu compartilho. Se você não quiser, não tem problema, eu não vou ficar chateada, tá? Você faça a sua tarefa e eu dou o ok, se está tudo certinho ou não, e ficamos assim. Entendido? Alguma dúvida que tiverem, podem me perguntar.